Olá, voltamos. Você está na Reconnect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião. Se você perdeu algum dos nossos programas ou o bloco anterior, o primeiro bloco do programa, não esqueça de acessar o nosso canal no YouTube, que é Reconnect Brasil, que vai sair aqui embaixo. Se você quiser ouvir o áudio desses e de outros programas, de todos os nossos outros programas, você pode escutá-los em qualquer parte do mundo através do nosso podcast, que é Reconnecast, no Spotify ou Deezer. Se você está vendo esse programa no YouTube, não esquece de dar um like e seguir o nosso canal para poder você ser alertado de novos vídeos. Aqui sempre comigo, Roberto Leão, e hoje com a gente, Celso Fortes. Interessantíssimo. O papo hoje é sobre xamanismo, tá? E a gente acabou o último bloco, nós perguntando, que eu completei a pergunta, eu atrapalhei o Roberto. Pelo contrário. A gente se soma, a gente se reconecta. A gente se reconecta. Muito bem, apoia, tá vendo? Ele sempre me salvando, ele sempre me salvando. Então, Celso, nos processos xamânicos, do Sundance, inclusive, que você disse que fez, que é uma cerimônia belíssima, mas dolorosíssima, que você contou a história. Mas nos processos xamânicos, como, por exemplo, a pintura sagrada, que é um processo xamânico, o animal de poder, o resgate de almas, não é isso? Sim. É um trabalho que exige mediunidade, que você tem que estar mediunizado para fazer, ou sob influência, vamos dizer assim, de entidades? Então vamos separar coisas que você falou aí, né? Estar mediunizado, você está querendo dizer incorporado, é isso? Sim. Tá. Eu brinco sempre que eu não incorporo ninguém, né? Mas minha sensitividade, né? Eu evito um pouco a palavra mediunidade pela distorção que o Espiritismo muitas vezes fez dessa palavra, né? Então, essa sensitividade, que é a mesma coisa de mediunidade, Sim. né? Ela é muito aflorada em mim e desenvolveu-se a partir do xamanismo. Então, o xamanismo pode desenvolver muito essa mediunidade, uma vez que todos somos médiuns. Uhum. Mas eu brinco dizendo que o dia que eu incorporar alguma entidade, eu estou curado. Né? Porque a mente do acadêmico não morreu. Uhum. Né? A mente do acadêmico, que era radical no academicismo, ela não morreu, ela existe aqui dentro de mim. Para eu abrir mão da minha cabeça, né, para alguém que eu não vejo, para mim é impossível. Né? No meu caso específico. Você já mostrou que é bem para quê, né? Bem para crer, né? Eu acredito em incorporações, né? Eu lido com pessoas incorporadas às vezes, mas eu não incorporo. Tem uma diferença, né? Eu sinto a proximidade muito grande, né, das entidades, e eu lido com entidades de todas as espécies, dependendo da necessidade de cada paciente ou cliente, tá? E eu os ouço, às vezes os vejo, às vezes converso com eles, às vezes intuo o que eles estão me passando, né? Então, existe essa proximidade muito grande, mas incorporar eu não incorporo. No xamanismo não é obrigatório a incorporação. Existem até alguns médiuns que trabalham também com o xamanismo que incorporam. Uhum. Né? Mas há uma presença espiritual, há uma... No xamanismo sempre uma presença espiritual. Independente da incorporação ou não, há espíritos ali trabalhando junto com... Com certeza o tempo inteiro. Você né? Esses espíritos que participam desse processo xamânico, nós sabemos que o xamanismo é o início de muitos trabalhos que você vê hoje, por exemplo, em algumas religiões afro-brasileiras, né? Então, em algumas religiões afro-brasileiras você vê caboclos, né? Por exemplo, de Oxóssi, que são índios, que eles realizam ali nas suas cerimônias, nos terreiros, nos barracões, processos muito semelhantes, não idênticos aos processos xamânicos, né? Eles trazem muito. Na verdade, essas religiões tiveram muita influência do xamanismo, né? Eu vou além, Bernardo. Eu diria que essas
religiões são xamanismo. São xamânicas, né? São religiões xamânicas, não deixa de ser, né? Porque elas originam de tribos indígenas, Sim. entendeu? Então, tribos elas são africanas, né? Ou xamanismo, tribos isso. africanas. Então, mas É. as entidades são semelhantes, são as mesmas? Como é que você vê isso? Pois é, o que eu vejo de diferença entre essas religiões, que eu chamo de xamanismo também, né, é que elas se instituíram como religião. Então, elas têm um ritual específico, elas seguem uma linha Um rito específica, específico. um rito específico. No xamanismo, né, são vários rituais distintos, né, dos que eu conduzo, né, eu não conduzo rituais do mundo inteiro, né, eu aprendi alguns rituais, os quais eu conduzo, e nesses rituais não existe uma linha direta, né, de uma determinada religião. Na Cabana de Suá, que é, para o público que não conhece, a Cabana de Suá é uma sauna ritual, né, em que a gente acende uma fogueira do lado de fora, aquece pedras. Quando essas pedras estão quentes, entramos nessa tenda, né, e realizamos o ritual dentro dessa tenda. Nesta tenda, ela tem 4 etapas. Uma das etapas chamada de etapa de cura, né, em que eu passo uma pedra para as pessoas passarem no corpo. Que não está quente, né? Não, essa pedra não está quente. Né? Enquanto essa pedra está passando, qualquer pessoa, a qualquer momento, pode cantar alguma música. E nesse momento, eu permito mantras, pontos de candomblé, né? Fica aberto. Fica aberto para o que as pessoas trouxerem. Então, os seus consulentes, os seus... Como é que chama? guias. Pacientes? Não, quem tá você lá, diz os clientes. Os Quem vai lá clientes. te buscar? Os seus clientes são de religiões diversas, não tem uma coisa fechada, você aceita todas, o xamanismo, os processos xamânicos aceitam todas as religiões. Olha, legal isso, Bernardo, que você traz, né? Pelo seguinte, uma coisa que eu falo sempre, né? A partir do momento em que eu tenho a centelha de Deus dentro de mim, eu sou Deus. Você é Deus, você é Deus, tá? E a gente só pode conectar esse Deus buscando a gente mesmo. Então, o caminho de espiritualidade mais sublime que existe se chama autoconhecimento. As religiões são setas que podem me apontar o caminho. Deus dentro de mim. Podem apontar o caminho. Um caminho, né? Isso. São vários, né? Né? Mas ele não pode despir-me de mim mesmo para que eu possa fazer contato com esse Deus. Então, só mesmo o caminho do autoconhecimento é que me dá acesso à verdadeira espiritualidade, né? Por quê? Nós, desde muito pequenos, né, eu arriscaria ir mais além, desde minha vida intrauterina, eu crio barreiras para não sentir. Eu vou criando muralhas à minha volta para me distanciar do sentir. Se eu não destruo essas muralhas, essas barreiras, eu jamais vou conseguir acessar esse Deus que está lá no meio, né, de todas essas muralhas que eu construí. E as religiões não vão destruir essas muralhas. Só a busca por mim mesmo vai destruir essas muralhas. Então, só aceita se você tem consulentes ou clientes de diversas religiões. De todas. De todas. De todas as religiões. Eu te pergunto, o que precisa se fazer para ser um xamã? Essa pergunta é a melhor dela. Eu brinco sempre dizendo, Bernardo. Eu estava deixando para o final, mas não me aguentei. Eu sempre brinco dizendo que eu nunca pedi para ser xamã, né? Foi a vida que me levou, né,
a ser xamã. Você vê a história do cachecol. Elizabeth Kubler-Ross me dá o cachecol, eu vou para a casa dessa mulher, no outro extremo dos Estados Unidos, que o índio que apareceu para ela era o mesmo que apareceu para mim 20 anos antes, e ela diz para ele assim, mas eu conheço muitos médicos brasileiros, como é que eu vou conhecer esse? Ele diz assim, muito simples, eu já arrumei tudo, ele vai chegar aqui usando um arco-íris. Então, essa foi a senha. Então, eu nunca procurei índio nenhum para trabalhar com o xamanismo. Mas né? quem tem assim, quem tá vendo a gente ou escutando a gente no podcast, fala, cara, eu adorei o que o Celso falou, me dá muita curiosidade, sempre que eu tive curiosidade sobre xamanismo, quero conhecer mais e um dia, quem sabe, me tornar xamã. Quais são os passos que essa pessoa tem que saber que vai ter? Abdicação muita, é óbvio. Servir. Pagar o preço. Pagar o preço. O amor ao serviço, tá claro pra gente. Mas quais são os passos que as pessoas Iniciar as práticas enquanto cliente, né, enquanto paciente. Primeiro, Faz começar parte se desse autoconhecendo. Perdão, Roberto, eu falei ao mesmo tempo que Não, você. desculpa. Repete. Iniciar como paciente faz Sim. parte do processo para um dia se tornar xamã? Na minha concepção, obrigatoriamente. Né? se curar primeiro, né? Tem que se curar Ou se primeiro. trabalhar primeiro, né? É, porque o se curar é um processo de vida inteira, né? Sim, claro. Então a gente não vai exigir que alguém se cure para trabalhar. Mas o processo de autoconhecimento é fundamental, né? Por quê? Eu não posso acessar esse Deus em mim se eu não me conheço, Sim. né? E Jesus, quando resume os 10 mandamentos num só, que ele diz, ame a Deus sobre todas as coisas, mas ame ao próximo como a ti mesmo. Eu só posso oferecer a vocês um amor que eu tenho por mim. Sim. Eu não posso oferecer a vocês um amor que eu não conheça. Que não tem, né? De você. Né? Se eu não conheço um amor, né, eu não posso. Né? Eu sempre... Você acha que é por isso, talvez, que as pessoas têm tanta dificuldade de amar umas às outras porque não ama. se amam? É, mas com certeza. Além, né, do medo de amar. Né? Porque aí a gente tem que entrar numa outra seara, que aí entra na minha formação acadêmica, né? Que eu digo assim, né? O maior trauma de nossas vidas é o nascimento. Né? A mulher que mais me amou na vida foi aquela que me carregou no ventre por 9 meses. Tá certo? Uhum. Esta mulher tentou me matar. Olha o embate aí. Né? Porque essa mulher, quando chegou a termo a gestação, ela teve que me expulsar lá de dentro. E eu obrigatoriamente tive, se eu estou vivo hoje, eu tive que morrer para aquela vida em que eu ficava boiando naquela aguinha quente para respirar. Quando naquela época ela respirava por mim. Então ela me matou para que eu pudesse nascer para essa vida. E nascer no mundo hostil, né? Hostil é a gente que cria. Não, mas no momento, né? Do Claro, nascimento você... extremamente hostil. Isso mesmo, mas está correto. Então é né? você se curar e você Então se o trabalhar. medo de amar vem desde lá do nascimento, pelo menos. Né? Porque a mulher que mais me amou tentou me matar. Desde lá eu tenho medo de amar. Né? Por isso que existe eros. Né? Quando eu me apaixono por você, né, eu vou ser gentil para você, te agradar, para que você me ame de volta. Isso é prostituição. Né? Isso é prostituição. Mas Elizabeth Kubler-Ross dizia, né, que nós somos prostitutos do amor. Todos. Por quê? Papai e mamãe nos ensinaram assim, eu amo você se não fizer pirraça, eu amo você se não chorar, se tirar nota boa na escola, se. Todos nós fomos educados assim. Então, para que eu seja amado, eu tenho que fazer alguma coisa por você, entendeu? É uma troca, né? Não chorar, não é troca não. Não é troca não, é Tem prostituição. preço. Tem preço, é prostituição. Sabe, você falou sobre a maternidade, sobre mãe, e eu lembro que você falou em relação à dança do sol, que era alguma coisa relacionada ao homem, que você se tornava, tinha que ser mais homem, ou você se tornava mais homem, não é isso? A figura do xamã está muito ligada à figura masculina, a questão do xamanismo, xamã,
Não, está ligado ao feminino também. Também. Mas pode seguir. Você A compreende maior que existem parte é mais homens. xamãs homens? Homens Qual do o que papel mulheres. da mulher? Essa é a minha pergunta dentro do xamanismo. Aí eu só posso falar da minha compreensão, Roberto. Né? Eu digo assim, que a mulher já é um ser abençoado por excelência. Né? A mulher, quando menstrua, ela está no auge do seu poder. Então, a mulher já carrega esse poder por si só. Nós, homens, precisamos casar com a gente mesmo para que a gente possa ter um pouquinho do poder que as mulheres têm. É uma pena, né, que toda a cultura humana, né, ela começa pela força lá na Idade das Pedras, que eram os homens que tinham força para debelar os animais, para proteger as mulheres, né? Então, a mulher sempre, desde então, a mulher ela é diminuída, aspas, né? Até que, graças a Deus, chegou o movimento feminista, que distorceu também, já está uma palhaçada. Né? É. Ou não, né? É uma questão da necessidade do empoderamento. Não, é porque histórico, ainda não chegaram ao poder que tem que ter. Que tem que ter, exato. Mas a mulher já é um poder por si. Nós, homens, nós precisamos brigar ou nos preparar para esse poder. Aí a gente volta à história, né, de como chegar ao ser um xamã, né? Então, o início é começar pelo processo de autoconhecimento, né? E depois eu posso ensinar os rituais que eu conduzo. Eu não tenho problema nenhum em ensinar os rituais que eu conduzo, né? Agora, trabalhar com o xamanismo na forma com que eu trabalho, que a forma que eu trabalho autoriza as pessoas me chamarem de xamã, isso é um outro passo. É um passo mais, entendeu? Mais largo. É, porque aí é um chamado individual de Deus, não é uma vontade pessoal, né? Então, ensinar os rituais que eu conduzo, eu posso ensinar, como já ensinei aqui em Fortaleza, né? Ou se é necessário, ou se faz o uso, por exemplo, de enteógenos nas práticas xamânicas. Por exemplo, nós temos qual a diferença para você, inclusive, das plantas sagradas, as ervas sagradas, muito utilizadas na pagelância e no xamanismo no passado, para os psicodélicos de hoje em dia? Né? Nenhuma, a diferença é nenhuma. Né? A diferença é nenhuma. Aí, provavelmente, você abordando esse tema, você vai me fazer um monte de telespectador me xingar agora. Não xinguem, por favor, Celso. Pelo seguinte, ele é bonzinho, ele está só respondendo a minha pergunta. Pelo seguinte, né? Originalmente, tá? As tribos que usavam alucinógenos, elas usavam esses alucinógenos em rituais anuais para uma proposta específica, uma né? proposta específica, né? E um alucinógeno utilizado num ritual, ele nos permite cruzar portais e voltar por esses portais. É a diferença de quando simplesmente se usa um alucinógeno. Ele te faz cruzar portais, mas ele destrói o portal, então você não tem como retornar. Tá? Só que, né, infelizmente, com a prática da ayahuasca no Brasil, né, e do peyote nos Estados Unidos, que é igual. Até no cannabis também era uma erva muito utilizada para processos. Mas o cannabis não tem Poder de alucinação. o poder alucinógeno, psicodélico. Sim, psicodélico, sim, correto. Que a ayahuasca e o peyote têm. Então, essa prostituição do uso da ayahuasca e do peyote, né, isso se tornou uma distorção que perde todo o sentido. Então, você acha que tem práticas hoje das ervas, tipo ayahuasca, que não são práticas interessantes, não são práticas que desnecessário, né? Que condizem com a necessidade espiritual, ou que fazem o ritual de forma correta. Legal, Roberto, essa colocação. Uma coisa que eu conversava com vocês em off, né, que eu dizia assim, o poder do ritual está no poder da pessoa que o conduz, nas invocações que faz.
Tem muita gente trabalhando com ayahuasca que não tem poder algum. Então, eles usam a ayahuasca por usar. Respeito profundamente quem tem o poder, quem se veste desse poder e faz as invocações corretas. E invocação correta não é cantar música certinha, não. Invocação correta é de um poder interno. E nem música da internet, né, Celso? Não, é nem música falar, da internet, não. Né? A invocação correta vem de um poder interno da pessoa que invoca aquele poder para ele conduzir aquele ritual. Essa é a diferença de um ritual de peso para só um ritualzinho. Ou nem ritual, ou apenas Uma prática. Uma prática. Uma prática. Isso se aplica também, por exemplo, nós estamos vendo muito na internet hoje em dia algumas práticas isoladas xamânicas, como por exemplo, a dança da fogueira, resgate de almas, o rito do tambor, e pessoas que às vezes não têm a formação xamânica para fazer isso. Isso também se aplica à questão da invocação? Em qualquer ritual se aplica a invocação. Em qualquer ritual se aplica a invocação. É claro, né, o tambor, quando se usa o tambor, é provado cientificamente que ele altera o estado de consciência da pessoa, diminuindo as ondas cerebrais, permitindo que ela entre num estado alterado de consciência. Né? Então, qualquer pessoa tocando um tambor pode levar ao outro ter um estado alterado de consciência. Agora, a responsabilidade de quem está tocando o tambor, essas pessoas desconhecem, que é trazer o outro de volta. Né? Que é a grande responsabilidade também, por exemplo, do resgate de almas, né? Que é um processo belíssimo, né? Que o xamanismo traz. Isso. Que é trazer, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, que trazer à tona a maior dor da pessoa. Seria isso? Veja bem, Bernardo, deixa eu antes só fazer um rápido comentário, né? O resgate de alma que eu trabalho, né, tem um indivíduo chamado Michael Harner, que ele fez uma vivência com uma tribo do Peru amazônico, aprendeu resgate de alma, foi para os Estados Unidos, montou uma escola e ensina resgate de alma nesta escola. Uma outra coisa, né, são pessoas que fizeram 2 resgates comigo e saem fazendo resgate, que tem uma pessoa em Fortaleza fazendo isso. Né? Tem uma pessoa de São Paulo que diz que inventou algo chamado resgate de alma, e ela é macaca velha no xamanismo, né? Ela plagiou essa palavra, tá certo? E tem muita gente falando em resgate de alma segundo essa técnica dessa mulher. Enquanto médico, enquanto psicanalista e psiquiatra, há um perigo, assim, é uma técnica, algumas técnicas, a maioria, se não forem feitas com responsabilidade, existe um perigo, inclusive, de traumatizar mais ainda, de mexer com coisas de forma irresponsável. Sem dúvida, Roberto, sem dúvida. Quando a gente mexe com a dor do outro inadvertidamente, né, a gente pode retraumatizar e piorar muito mais a situação. Né? Então, assim, eu já atendi pessoas nos Estados Unidos, aqui no Brasil não, porque eu desconheço outra pessoa que trabalhe com resgate de alma como eu trabalho. Né? Que eu trabalho nessa linha de Michael Harner. Diferente. Né? Eu, nos Estados Unidos, como tem muita gente que fez esse curso, eu já atendi muitas pessoas profundamente traumatizadas pelo resgate de alma. Né? Porque é uma irresponsabilidade eu mexer com a dor do outro se eu não sei que dor eu estou tocando. Mas você como psiquiatra também, de formação, né? Formação psiquiatra. Os processos xamânicos, como cabana de suar, como resgate de almas, como a pintura sagrada, são processos somente energéticos ou eles podem funcionar também com um placebo, por exemplo, em acreditar que eu estou sendo trabalhado e curado, assim seja? Tem 2 respostas para essa sua pergunta, Bernardo. Uma coisa, claro que a fé move montanhas. Isso a gente não tem dúvida disso. Então, se você chega para mim acreditando que Celso é a 8ª maravilha do mundo e você vem pedir uma cura, você vai ganhar. Sim.
Não por causa de mim, por Pela causa da sua fé. né? Sim. Se Roberto chega para mim pedindo uma cura, duvidando do meu A trabalho, possibilidade de não acontecer é muito maior, né? não, eu diria assim que a possibilidade de acontecer é até a mesma, só que A não the aceitação... source, né, a origem dessa cura vai ser diferente. A origem dessa cura é em você que acredita que Celso é a oitava maravilha do mundo, Vai ser eu. Você, vai ser na sua fé. A do Roberto vai ser as invocações que eu faço, Uhum. Mas ele tem que Mesmo eu não aceitar. acreditando. mesmo não acreditando. Mas ele tem que primeiro estar aberto. Ele não acredita, mas, cara, vê qual é. Ele tem que estar aberto, ele tem Ele que tem que estar aberto. permitir que eu trabalhe. Permitir Isso, que você trabalhe. Isso. Desculpa de interromper, mas só um adendo aqui, uma percepção que eu tive. Você falou no começo do papo que queria fazer essa ponte entre a ciência e a espiritualidade. Isso. O que eu vejo é que você não faz essa ponte, mas você faz com que a ciência, a academia e a espiritualidade coexistam de forma harmônica e equilibrada. Eu acho isso muito mais interessante do que ser essa ponte. Legal, mas eu diria assim, Roberto, que o meu trabalho é esta ponte, sabe? Por quê? Quando eu trabalho com xamanismo, né, eu conduzo os rituais e faço uma leitura do que as pessoas sentem com a vida emocional delas. Essa é a ponte, né? Esse é o grande diferencial do meu trabalho. Que em função de toda a formação acadêmica que eu tenho, né, e de novo o macumbeiro que sou, né, eu faço uma leitura do que você sentiu num ritual que eu conduzi com o seu processo emocional. Porque esta leitura é do psiquiatra, do psicanalista, do psicoterapeuta. Então a espiritualidade não lhe colocou à toa na À faculdade de toa. medicina. Muito Celso, bem. eu queria te agradecer muito. Eu queria, Muito obrigado, inclusive, Celso. Foi inclusive que você maravilhoso, dissesse quais são os próximos... nós estamos começando o ano, né? Nós estamos no primeiro dia do ano, né? Feliz 2020 para todo Feliz mundo. 2022 para Tempos todo melhores mundo. vindo, não é isso? Deus não quiser. É isso? Tempos melhores vindos, né, Celso? Olha, a promessa para 2020 é da mesa virada. É uma nova vida 2020. Que bom. Vai ter- Essa é a grande promessa. Então aqui embaixo vai sair também o site do Celso, tá? Que é celsofortes.com, Isso. não é isso? Vai sair também as redes sociais dele aqui embaixo, tá? Então sigam ele, lá tem toda a agenda do Celso, não é isso, Celso? Isso. Então o Celso oferece cursos, atendimentos, e eu queria, Celso, se fosse possível, você nos presentear com um tambor xamânico, para que esse ano... Eu posso Como pedir é? meu tambor que está ali, ó, junto da mochila. Isso. Tira ele da capa já, por gentileza. Então o Celso vai nos presentear para que esse ano de 2020 comece com as vibrações ótimas, xamânicas. Vamos cantar E uma assim música seja. de invocação. Cante, claro. Elisa pedindo- Henrique, nossa diretora de produção aqui, nossa produtora executiva. Pedindo, né, todas as bênçãos para esse 2020. Gente, vamos nos despedir então. Então, mas muito você obrigado, continua com a Celso. música. Muito obrigado, Muito obrigado Celso. a todo mundo. Um excelente ano, com vibrações positivas. Se reconectem com a gente sempre. Vamos permanecer nessa reconexão espiritual. Amém para quem é de amém, axé para quem é de axé. Assim seja. Assim seja. Feliz 2020, galera, e até a próxima reconexão. Leio hachei wahakielo, chano pa que leio hachei wahakielo, trunkashila hoye wayelo, hey. Leio hachei wahakielo, chano pa que leio